fazê-los acreditar que nós podemos chegar. Ele não contrataria um Carrilho, não contrataria o Garro e não contrataria o Memphis. Você não tem um outro caminho que não seja a vitória. Fala, nação, chupa Parmeira, chupa porcada. Tem Nutella? Vai ter Nutella? Vai ter pipoca? É isso, vamos ver um react aí, depois eu dou a minha opinião. Bora lá. Mas fato é que 2 dos principais favoritos ao título da Copa do Brasil ficaram pelo caminho nesta noite. Palmeiras e Flamengo estão fora da competição. Destaque para esses 2 jogos, a gente vai falar dos outros classificados também, com Paulo Calçade, com Vitor Birner, com Jean Oddi e com ele que está de volta. Como é bom ter você de volta no Linha de Passe, faz muita falta aqui e para o jornalismo esportivo, meu querido. Obrigado, William. William. Melhor para você, que bom que você está aqui com a gente, viu? Recíproca é verdadeira, estava sentindo falta da companhia dos amigos também, bom estar aqui, boa noite ao fã de esportes. E eu começo com você, vamos lá. Tá bom, aberta a Copa do Brasil, né? Pois é. Abertíssima. Todo começo de ano a gente aponta Flamengo e Palmeiras como favoritos a tudo, né? No país, no continente. Então, acho que, sem dúvida, para quem segue na competição, começa a olhar para esse afunilamento com olhos de opa! Tem uma janela de possibilidade se abrindo aqui para quem continua na competição, né? Eu acho que para quem pensa em brigar pelo brasileiro com eles, não é boa notícia, né? Sim. Porque você vê esses times com mais datas livres e com mais chances aí de focar no brasileiro e brigar. E acho que vão dar uma prioridade ainda maior, como já deveriam mesmo dar para o Brasileirão. Mas é claro que o sentimento, principalmente pro Palmeiras, nessa noite é de frustração, porque vai ficar aquela sensação de o que poderia ter sido. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians vive uma das maiores crises institucionais da sua história. O extracampo é uma coisa terrível. O começo do trabalho do Dorival é todo acidentado. Ele está demorando para encontrar soluções em vários aspectos. Mas é uma eliminação do seu grande rival com 2 vitórias. E é a primeira vez que o Corinthians ganha um mata-mata do Palmeiras que não é de Campeonato Paulista. Pois é. Então, assim, é grande, é muito grande. Me parece ser a maior vitória do Corinthians no Allianz Parque. 2 gols de diferença não tinha feito antes, não. Então, já ganhou um Paulista no Allianz Parque. Então, assim, é muito grande. É muito grande o que o Corinthians consegue fazer hoje. Claro, explorando a vantagem numérica, mas explorando algumas fragilidades que o Palmeiras demonstrou. Os 3 gols do confronto, por exemplo, foram em jogadas aéreas. Né? Exatamente. Então, olha como o Corinthians conseguiu trabalhar muito bem nesse tipo de situação. E acho que conseguiu explorar também o desequilíbrio emocional que o Palmeiras mostrou em diversos momentos do jogo de hoje, né? A partir do desequilíbrio do próprio Aníbal, né? Na jogada que a gente pôde observar. E, claro, parabéns ao Corinthians. Há momentos da temporada que significam uma virada de chave. A gente vai ver daqui para frente o que isso vai representar. Mas me parece muito claro, né? Até mesmo pela maneira que a gente viu ali os jogadores se reunindo no meio do campo, comemorando, vibrando muito, o ambiente pode mudar. Alguma coisa diferente pode se transformar ali dentro. E sobre o ambiente do Palmeiras, assim, já houve muita divisão sobre o trabalho do Abel, sobre como o Abel é percebido, sobre como o futuro do Abel é visto dentro do universo da torcida do Palmeiras. Eu estou curioso para ouvir a entrevista dele. Eu estou curiosíssimo também para saber como é que vai. Porque hoje foram expulsos os auxiliares, ficou sozinho lá, né? Tá todo mundo expulso ali, porque várias reclamações. Aliás, um jogo rico em expulsões, né? Teve o Aníbal, teve o M. Martínez também agora no finalzinho do jogo. Teve do banco do Palmeiras 2 expulsões também. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Fato é, Paulo Calçade, que o Corinthians fez de novo, né? Já tinha feito no Paulista, foi lá e fez de novo. É bom lembrar, hein? 4 confrontos de mata-mata e o Palmeiras não fez um gol no Corinthians nesses 4 confrontos de mata-mata. Boa noite a todos. E tem uma mudança aí, porque houve um momento dessa história de Abel no Palmeiras enfrentando o Corinthians, que o Palmeiras ganhava em Itaquera, ganhava no Allianz, era muito difícil. Esta etapa, vamos falar assim, em 2025, é uma etapa boa para o Corinthians. O Corinthians ganhou na ida no jogo do Paulista lá e ganhou lá agora novamente. São 2 vitórias no Allianz. Né? E é difícil jogar lá, como é difícil jogar em Itaquera também. E eu vejo assim, tem o jogo em si, que produziu um resultado que ele gera
O que o resultado vai gerar, nós vamos ter que aguardar, a partir da coletiva do Abel. Né? A partir da coletiva. Porque assim, o Abel teve um momento que ele abandonou, né? No jogo. Então, você percebe, ele largou mão, e aí era auxiliar berrando, sentou a galera sendo expulsa de campo e ele parece que ele tinha desistido. E há um descontrole emocional aí que está presente no time e ele vem do banco, vai para o time, do time volta para o banco. Isso é claro, isso é claro. É uma coisa que a gente fala, quer dizer, é um destempero que passa. E hoje o Daronco fez uma boa arbitragem. Um jogo muito difícil de apitar. Sim. Muito difícil de apitar. A expulsão foi corretíssima. O gol, o Bidu, teve nada de anormal ali. Não, okay. Mas ali vira um inferno. No banco, o banco vê coisas assim monstruosas que não aconteceram. Isso vai para dentro, o Palmeiras termina com 2 expulsões. E tem a mobilização do Corinthians, é incrível, né? Os Corinthians não conseguem se mobilizar para várias competições ao mesmo tempo. Ele conseguiu se mobilizar para 2 confrontos esse ano. Grande mobilização do Corinthians foi para enfrentar o Palmeiras. Na final do Paulista e agora na Copa do Brasil. Verdade. O resto foi levando. Por quê? Primeiro, o Corinthians não consegue... Ele tem um 11. Ele não consegue transferir esse 11 para todas as partidas. Sim, não dá. Então, ele conseguiu um baita de um foco com o 11 ideal para esses 2 confrontos. E aí ele saiu vencedor porque ele tem caras muito decisivos. O Yuri é decisivo, o Memphis, o Carrilho, o Garro, são caras muito importantes. E olha que o trio nem jogou isso tudo hoje. Nem jogou. E só um detalhe, o Palmeiras finalizou 19 vezes, acertou 2. Hugo Souza fez 2 defesas. Foram 5 defesas do Everton. O Corinthians acertou metade dos chutes, 7 de 14. Então, assim, teve um baita mérito do Corinthians e um Palmeiras para a gente analisar aqui também do que está acontecendo e o que pode acontecer ainda. A gente vai destrinchar tudo isso. O Birner estava falando aqui, né? Muita gente comenta, e acho que é correto, poxa, para o Corinthians classificar, passar, conseguir bons resultados, precisa daquele trio ali arrebentando, né? Memphis, Garro e Yuri Alberto. Curioso que o trio não precisou arrebentar, o trio ali até fez um jogo ok, nada demais, e ainda assim o Corinthians consegue vencer o Palmeiras com margem de 2 gols de diferença aí no Allianz. Que era o que o Palmeiras precisava para passar, né? 2 gols de diferença. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Mais uma vez, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. O jogo a expulsão da Aníbal condiciona muito. Nesse caso, coração quente e cabeça quente. Sim. Não como o treinador gosta e como fez o Palmeiras do Abel ganhar campeonatos, inclusive quando não tinha os melhores elencos, seja a Libertadores, seja o Campeonato Brasileiro. Faz tempo que isso ficou só como uma frase, né? Não é mais uma atitude, né? Eu já vou entrar no Corinthians. Sim. Para mim, o Palmeiras rende consideravelmente menos do que pode há um bom tempo. O Palmeiras, quando é eliminado pelo Boca, o Abel meio que forçado colocou alguns jogadores mais jovens em campo. O Endrick foi lá e conseguiu uma virada na derrocada do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Palmeiras. Mas a gente tem que questionar. E eu, para ser bem claro, na época da Libertadores, falei que ele não devia mudar. Defendeu, sim. Mas ele devia ter mudado antes. Sim. O tempo mostrou isso. E ele é o técnico, ele está lá exatamente para isso. Para mim, ano passado, o Palmeiras não rendeu no nível que podia. E até agora, nesse ano, também não. E algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, é óbvio que na construção de jogo e nos confrontos, você ter um atleta a menos, um jogo desse faz a diferença. Mas os 2 gols foram em bola parada. Onde você equipara numericamente. E onde o Palmeiras costumava ser extremamente forte. Na defesa e no ataque. Na defesa e no ataque. Hoje o Palmeiras, ele compete. Ele continua sendo forte. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras, mais frio que enxerga o jogo, ele espera um cruzamento hoje com um pouco mais de temor do que ele esperava 2 anos atrás. 3 anos atrás. Menos confiança. 4 anos atrás. Porque o time tem queda de rendimento muito clara. Hoje fica difícil falar, porque sem o Aníbal, obviamente, o time cai. Não fez um jogo ruim até tomar o primeiro gol. Sim. Fez um jogo bom, inclusive contra o Corinthians. Um Corinthians que não surpreende taticamente, porque não tem como surpreender. São os 3 jogadores, os 3 volantes, deixa espaço pelos lados.
e a gente fica esperando que eles decidem, o time assim compete e é forte em mata-mata e consegue se mobilizar, isso chamou a atenção. 4 jogos contra o Palmeiras, não tomou um gol sequer, Pois é. né? No mata-mata desse ano, estadual e agora, mereceu a classificação, porque o Palmeiras errou, porque o Corinthians foi bem defensivamente e segue na competição o time que tem dívidas e não aquele que gastou mais de 700 milhões em contratações contando ano passado e esse ano. Curioso isso, né? Jean Oddi, boa noite para você também. Cara, como que a gente pode analisar? É claro, aí é Copa do Brasil, teve a questão do Campeonato Paulista, mas olhando, a gente falava 11 com 11 ali, é muito parelho, é muito pau a pau. Mas o Corinthians parece que nesses confrontos ele sempre consegue algo a mais. Eu não sei se é a mobilização. O Corinthians parece que tem algo a mais, parece que quer mais, não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras, parece que é diferente. Cara, é a vontade. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Então, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que assim, o momento todo e o que essa eliminação vai causar ou não, como disse Calçade, a gente vai ver ainda. Eu acho que tem a ver com um acúmulo de coisas, né? E com um acúmulo de confrontos mesmo contra o Corinthians, não especificamente o jogo de hoje, né? Que foi um jogo condicionado pela expulsão do Aníbal. Eu acho que assim, na hora que você pega os 4 confrontos e vê que, acho que assim, nos 3 anteriores, os jogos foram muito parelhos mesmo. E talvez não fossem para ser tão parelhos assim. Eu até acho que assim, o Corinthians tem um bom time titular, mas se você imaginar que nos segundos tempos, o Palmeiras sempre tem muito mais condição de manter um alto nível dentro de campo. E nos outros tinha o Estevão. Nos outros tinha o Estevão, enfim. Mas tudo bem, mas agora tinha jogadores que não tinha nos outros. Eu nem acho que aquele fosse mais forte do que o de agora. Mas eu acho que assim, foram jogos muito parelhos. E isso, de uma maneira ou de outra, é mérito do Corinthians. Não dá muito para discutir. O fato dos jogos terem sido jogos com muito pouca coisa criada era positivo para o Corinthians. Porque era normal que fosse assim e que o Corinthians eventualmente jogasse por uma bola como jogou na final do Campeonato Estadual e fez esse gol na partida, o gol que acabou dando título na partida no Allianz Parque. A mesma coisa se deu, eu acho, no jogo na Neoquímica Arena, no jogo de ida. Foi um jogo muito parelho que, ok, o Corinthians venceu, poderia até ter terminado empatado, mas, de novo, os jogos serem parelhos já é mérito do Corinthians. Isso é verdade. Porque o Palmeiras tem mais elenco. Eu até falei da última vez que acho que se olhar os quartetos titulares, talvez até o do Corinthians seja melhor, mas aí você olha para o banco, o Palmeiras tira do banco hoje o Rafael Veiga, tira o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes, enfim, eu acho que então assim, o Palmeiras teria condições de jogar 90 minutos em mais alto nível. Então, óbvio que tem, acho que demérito de um lado e mérito do outro. A questão da mobilização, eu acho legal destacar o aspecto positivo do Corinthians. Quer dizer, o quanto o Corinthians, de fato, né, e o Calçado falou disso, consegue, né, nesses jogos, ter uma postura que também você não vai conseguir ter na temporada inteira no Brasil. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Depois vamos falar do Flamengo, que trocou porque tinha que trocar e tudo mais. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Porque ele passou do tom. Puxa lá, não é, o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver também... Não dá pra colocar na conta da torcida, Não, Abner, ninguém está colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre
a postura. Ah, não, a postura Faltou e arruma um vontade, culpado. Sempre tem. Faltou chegar chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo em todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu Tem que ponto é questionar. esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo Algo que não é o problema? algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando, tá, não era o problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Então é muito mais um problema de ordem de encaixe de jogo e tudo mais, do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade levando Nutella na porta do CT, como se o problema fosse esse. Não, eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota nunca é porque o outro jogou mais ou porque você jogou menos. É sempre porque o outro quis ganhar, teve vontade e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida ou seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos, muitas vezes, da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, E do de mérito raça, do outro, como e tudo tem o mais. Corinthians. Claro, a Não falta dá de pra futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha. Porque esse já é um problema também, né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, primeiro tempo, parecia uma piada. Não houve futebol. E isso, muitas vezes, é o reflexo da crença de que você só vai ganhar um jogo de futebol se você der porrada, se você pressionar, se você chegar duro, se você intimidar. É engraçado que os melhores times do mundo não fazem isso. Eu não vi o PSG fazer nada disso para ganhar a Champions League. Simplesmente eles tomam a bola do adversário. Exato, ficam com a bola o tempo todo. Exatamente. E assim, e hoje, depois da estupidez do Aníbal, 10 contra 11, isso foi bem pontuado aqui. Entre a expulsão e o gol do Corinthians, o melhor momento do Palmeiras no jogo foi aquele. Exatamente. Em um determinado momento ali, parecia que o Palmeiras não tinha um jogador a menos. Pois é. Momento em que o Palmeiras melhor criou situações, em que o Palmeiras envolveu o Corinthians, jogou um bom tempo ali no campo de ataque. O primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Foi bom. Teve uma desatenção numa jogada Depois da de expulsão. Eu achei estranho. Eu entendo o motivo, mas não era o dia, não era a noite. Assim, o Vitor Roque não estava mal. Não estava mal. O Vitor Roque teria estava tirado. fazendo todas as paredes, assim. Ele está de costas, recebendo a bola no meio de campo, recebendo na entrada vários da setores área. do campo. Tava brigando, Um time que tem um tava jogador a chamando menos. jogo, Você tava tem um cara que participativo joga dessa demais. forma, para o companheiro chegar e bater. Então, assim, para mim foi uma troca. Mas o Abel ama uma jogada aérea. Era uma jogada, era para chover Mas bola na jogada área. aérea sem ter mas volume não tem como. E era cedo para fazer a mudança. Sadi, eu concordo tanto contigo que quando voltou, eu imagino, não é possível. Não é possível. O Vitor Roque sentiu alguma coisa. Ele se machucou porque A menos ele tava que venha isso, jogando Wallace, sozinho. claro. Mas acho que não, porque não. acho que senão teria Porque é o sido seguinte, dito. né? essa quebra o cara. Se ele não se machucou, porque é o seguinte, ele tem consciência, e quem estava assistindo, que ele está fazendo um bom jogo diante das dificuldades apresentadas na partida. Ele é um jogador que aos sustenta, 15 ele é um jogador minutos. que sustenta Né? um setor sozinho, se Exato. precisar. E um centroavante, um cara que sustenta. Ele estava sustentando todas. A zaga do Corinthians, quem subia para marcar o Vitor Roque, não tomava a bola dele. Era uma atrás da outra. Pô, esse cara, para um time que tem um a menos, faz toda a diferença. E outra, né, ele dá Calçado? o tempo da chegada. Com a bola no chão, ele conseguia manter a bola, a posse da bola, ele ficava, porque ele tem habilidade, então ele ficava né, forte também, ele conseguia manter a bola. Então, de fato, para mim, assim, foi injusto hoje, para mim, o grande erro do Abel hoje, né, e o Abel vai ser tema e tal, foi a saída do Vitor Roque. E o Corinthians, acho que assim, o Corinthians estava na dele ali, né, a partir do momento da expulsão do Aníbal, concordo com o Léo. O Palmeiras estava criando até mais, estava jogando até melhor. É curioso porque o Corinthians tinha começado melhor. Antes da expulsão do Aníbal, o Corinthians ali naqueles 5 minutos iniciais tinha já chegado 2 vezes, não estava dando pinta Esse foi o de ponto. que ia... Ele não tinha feito uma defesaça. Ele não permitiu que o Palmeiras pressionasse, sufocasse e o impedisse de sair de trás. Ele foi para jogar. Então, esse é um ponto de construção da ideia de jogo
bom para o Dorival, da realização do time, que temos a vantagem, não precisa ficar lá no fundo. Agora, porque era possível. Pela pressão do Palmeiras. Mas um time começa a defender uma vantagem. No primeiro minuto, a chance dessa vantagem cair é gigante. Então, esse foi não surpreendente, mas foi uma maturidade de uma equipe. Você lembra uma discussão que a gente teve aqui depois do último jogo, quando o Corinthians venceu? Eu lembrei que o São Paulo do Dorival, com um time inferior consideravelmente ao do Flamengo na Copa do Brasil, Verdade. foi jogar no Rio de Janeiro em cima do Flamengo, marcar em cima. E que o Dorival, com o próprio Flamengo, jogando num 3-1-2 para acomodar Pedro e Gabigol, um sistema exatamente igual, com jogadores de características diferentes, mas exatamente igual ao que ele utiliza hoje no Corinthians, porque ele tem que valorizar o setor de frente, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Inclusive, nesse caminho, eliminando o Palmeiras também, com vitória no Allianz. Exatamente. Ou seja, se há uma coisa que os times do Dorival não tem, é medo. Ele acredita nos seus times até mais do que deve, às vezes, como fez no Brasil contra a Argentina, na seleção brasileira, quando abriu meio de campo. Você não achou que... Porque, assim, a minha impressão é que, curiosamente, e talvez isso tenha a ver justamente com o fato dele ter um a mais, aí ele falou, cara, eu tô com um a mais aqui, a chance do Palmeiras conseguir criar alguma coisa, já não vinha criando tanto quando e eu vou ter o contra-ataque. Então, ele falou, vou ter o contra-ataque. Então, a partir da expulsão do Aníbal, o Corinthians acabou concedendo até mais para que o Palmeiras, aí a gente está vendo as jogadas do Vitor Roque, o Corinthians acabou concedendo até mais para o Palmeiras e depois consegue o gol, e aí isso acho que também é importante ressaltar, porque a gente falou do Palmeiras, né? O Léo falou que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, porém, os 2 gols que o Palmeiras toma não são gols de times que tomam o gol porque tem um jogador a menos. Exato. Não. Né? Exatamente. São gols de bola parada. Exato. Quer dizer, é o único momento em que você não pode sofrer o gol, porque você sabe, não, agora, beleza, eu posso me organizar, o 1 a menos não vai fazer diferença. Então, o Palmeiras teve esta falha também de sofrer os gols em lances em que a inferioridade numérica não fez diferença. E uma coisa que me chama a atenção, porque... E aí eu vou ter que colocar muito mérito no Dorival, porque certamente isso tem a ver com conversa de vestiário, com posicionamento dos atletas. Tudo isso, obviamente, no jogo de hoje condicionado à expulsão do Aníbal. Os lados de campo do Corinthians, a gente sempre fala, são mais vulneráveis. Jogam com 3 volantes. Os laterais não passam confiança para a torcida. A zaga, às vezes, fica sobrecarregada. Os zagueiros, vira e mexe, falham. Eu acho que hoje a dupla de laterais e de zagueiros, as duplas de laterais e de zagueiros, foram as melhores coisas do Corinthians, além do meio-campo. Nos 2 jogos. Os dois volantes. Exatamente quando você precisou mais deles, jogadores assim que você... Quem quer contratar o Matheus Bidu e seu time, vou contratar, vai resolver meus problemas? Sabe assim... E o Ranieri bem também. Não, os 3 volantes, os 3 jogaram muito bem. Mas o Bidu é um caso de resiliência, assim, de crença no futebol que é exemplar, porque ele chegou a ser o 4º lateral do Corinthians. Quando o Corinthians contrata o Ramírez, né? Porque você nem lembra, porque ele nunca jogou, né? Jogou uma partida. Então ele tinha o Hugo, Ramírez, aí o Bidu afastado, treinando separado. Aí chega ainda com o Dias, o Andileri. Hoje o Bidu é titular. Sim, e você não pode dizer que não é só pelo gol, nos 2 jogos que ele está jogando mal. Ele não é o Nilton Santos. Eu pergunto... Mas ele deixa tudo ali. Eu pergunto para vocês, assim, a minha opinião é que ele não começaria jogando, tá? Você tem o Anrileri no banco. Você tem a jogada aérea um pouco mais forte com ele. Você tem uma vantagem no jogo. Verdade. Você está jogando fora de casa. Você tem um jogador mais experiente. Poderia se esperar isso. Quem não colocaria o Anrileri para começar jogando? Pois é. Ponto pro Dorival. Então, essa coisa do Dorival, sem querer colocar rótulo, mas é característica. Às vezes tem uma determinada competição, ou porque é a prioridade para o time qual o Dorival treina, ou porque realmente tem uma aptidão nesse tipo de competição. Porque, por exemplo, Dorival, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Santos, depois chegou numa final com o Santos de novo, um time completamente diferente do outro que ele tinha sido campeão. Aí ele ganha a Copa do Brasil com o Flamengo, e é a Libertadores, outro mata-mata, e ganha a Copa do Brasil com o São Paulo. Que foi uma façanha. Sim. Então, eliminando Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. O time do Santos, por exemplo, de 2015 era um bom time. Era um bom... De 2010, então nem se fala, né? Mas de 2011 era um bom time, de 2015 era um bom time, mas teve o Palmeiras pela frente e tal, na decisão e tudo.
teve adversários difíceis, teve São Paulo no caminho, teve Corinthians no caminho, e ele conseguiu vencer esses adversários, né? Ele enfrenta os 3 paulistas. Aí o Flamengo, claro, uma final muito difícil com o Corinthians, mas era o Flamengo, e o São Paulo a façanha, né? Então, assim, sem rótulos. Aquela final mas, até hoje não me desce, um aquela final treinador que contra o tem a Flamengo. cara dessa competição de mata, Não sei sabe se jogar, pouco mais sabe corajoso trabalhar tinha esse tipo de competição, uma característica do Dorival? Acho que a experiência conta muito nesse tipo de competição, né? E saber jogar o jogo, né? A gente falou aqui sobre o jogo te apresenta uma situação e de repente você adapta. Uma expulsão no adversário, você tinha um plano de jogo, você tem que rapidamente saber o que mudar ali, saber o que fazer. E tem situações na própria carreira. O Dorival começou o ano como técnico da seleção, achando que daqui a 1 ano e meio ele ia estar numa Copa do Mundo. Pois é. E rapidamente o mundo dele virou de cabeça para baixo. E agora o trabalho dele é aqui, o Corinthians. Se não dá certo no Corinthians, ele andou 3 casas para trás. Então, esse é um trabalho definidor de novo para a carreira dele. A gente estava falando há uma semana que ele podia cair, né? Então, e é louco isso, né? É maluco. Aí acho Bem-vindo ao futebol brasileiro. Mais uma vez. Mas isso, cara, isso é uma doideira, mas é assim que show. funciona. E de parte. qualquer forma, eu acho que assim, este é o jogo que tem 2 pesos muito grandes, né? 3, na verdade, para o Corinthians. Eu ia falar o menos relevante, mas no caso do Corinthians talvez não seja, é o financeiro. Claro, porque é um jogo que vale muito dinheiro. O segundo é o simples fato de que eliminar o Palmeiras, e mais uma vez, né, quer dizer, ainda que não tenha sido o Dorival lá no campeonato estadual, mas eliminar o Palmeiras não só gera essa confiança, esse crédito, né? Que tudo bem, a gente sabe que qualquer crédito no futebol brasileiro acaba rápido, vide Abel. Mas assim, não só gera esse crédito, como gera uma turbulência no rival, que em casos como esse de Palmeiras e Corinthians sempre é bom. O quanto você puder ver os seus rivais na turbulência, é melhor, ajuda no clima geral, te ajuda, inclusive. É assim que as coisas funcionam. E o terceiro ponto, talvez o mais relevante, é que para um time, para um clube que não tem elenco para brigar por Campeonato Brasileiro, que já foi eliminado da Libertadores e da Copa Sul-Americana, manter um objetivo tão grande, tão importante como a Copa do Brasil, podendo inclusive, sei lá, pegar um Atlético Paranaense na próxima fase, o próprio, sei lá, vencedor do jogo do Vasco, acho que em qualquer um desses confrontos o Corinthians, por exemplo, seria o favorito. Cara, por que o Corinthians não pode ir longe com esse time titular, com esse quarteto ofensivo? A quarta-feira, hoje, redefiniu a Copa do Brasil. Aconteceu algo que mudou totalmente o caminho da Copa do Brasil. Caiu o Palmeiras. Flamengo caiu. O Palmeiras caiu. São Paulo também caiu. São Paulo caiu. E o Internacional não está em grande fase, mas é um grande clube. Caiu que também, bem ele compete. Sim. Então você está falando de 4 forças que são muito importantes para a competição e eles foram embora. Então quem está na Copa do Brasil o Cruzeiro hoje, cair amanhã, já está era. olhando para a competição, opa, peraí. É o caso do calma. Corinthians. Porque o Corinthians é o seguinte, cara, o Corinthians, ele não... Do jeito que o Corinthians está hoje, conseguindo o máximo de desempenho em alguns momentos e não na maioria dos momentos, a Copa do Brasil é um foco gigantesco. Se ele pudesse manter o brasileiro tranquilo e focar na Copa do Brasil, por quê? Vem uma grana que para ele, tudo bem que vem um dinheiro enorme que dura 5 minutos. Sim. Se ele for pagar alguma... Mas tudo bem. Isso é bom a gente lembrar que não é só a premiação. Não é só Avançando isso. de fase, ele tem mais um jogo em casa, tem mais bilheteria, tem outra coisa. Se ele ganha, e ele pode ganhar a Copa do Brasil. Pode. Quem está na Copa do Brasil classificado nesse momento pode vencer. Sim. Ele vai para a Libertadores. Todos não sei. Então, O Atlético Paranaense não estou falando do Paranaense Atlético. não, Mais exato. A difícil. façanha do São Paulo ser eliminado pelo Atlético Sim, Paranaense. eu de digo futebol que o Atlético joga hoje. Botafogo, que tá, o Bahia que passou, Isso. né? O Cruzeiro. E o Inter, o Cruzeiro é amanhã, Fluminense, Cruzeiro é amanhã. Cruzeiro, vamos Vasco ver. amanhã. O Atlético. Cara, seria para ele fenomenal, porque quem vencer leva a vaga também de Sim. Libertadores da América e leva a grana. Mas isso é a marca do Corinthians. O Corinthians conseguiu. Isso é uma coisa da alma do clube, né? Mesmo com jogadores que estão há pouco tempo, você fala de Memphis, de Carrilho, de Garro, caras que... San Martínez, caras que eles têm esse perfil também de mobilização para esse grande momento. Eles conseguiram fazer. Em 2 mata-matas com o Palmeiras esse ano, você viu
o Corinthians, falar o melhor do Corinthians é uma coisa, falar o Corinthians mais competitivo é outra. E ele foi competitivo nessas duas. Você deu um gancho interessante, até pra gente fazer um comparativo, você falou de perfil de atleta, né? É isso que talvez falte ao Palmeiras? O perfil de jogador que tem no Corinthians, eu não estou falando de questão só técnica. Essa é uma baita discussão. Eu estou falando, esse perfil de jogador que tem o Corinthians, tá aí a diferença? Olha, perfil? Com relação esse que o Calçade falou. Eu entendo perfeitamente o que o William está perguntando. Eu acho o seguinte, o Abel contrata jogadores de nível elogiável, multifuncionais, mas com perfil mais... Entenda isso como um elogio. Elogio enorme. São mais operários. Tá. Os jogadores do Corinthians, individualmente, por exemplo, o Garro é um meia... Não é um meia clássico, mas dentro do que o futebol permite hoje é isso. Então ele é o cara que quer o lançamento, o chute. O futebol dele é esse. Ele não vai fazer tanto esforço para se adaptar ao que um técnico quer, a uma marcação alta sob pressão intensa o jogo inteiro. O Memphis, então, nem fala. O Memphis é um jogador do Futebol Clube, que tem que ser servido. Memphis FC. Memphis FC. E se adaptam a ele, aí ele resolve alguns jogos e tal. O Palmeiras não tem esse tipo de jogador. O Palmeiras não tem aquele jogador que parece que o momento vai chegar no vestiário ou numa conversa, consegue falar assim, não, você está errado. Eu jogo assim. Não tem. O Abel parece que... Mas você está falando de personalidade ou de capacidade? Personalidade. Só personalidade. Não capacidade. Apenas personalidade. Capacidade de decisão tem vários. Me parece que o Abel não quer esse tipo de jogador. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um Arrascaeta, que dizia que ia para jogos do Flamengo. A gente vai falar daqui a pouco. Eu duvido que o Abel indicasse a contratação. Pode ser que sim. Posso estar errado. Mas eu acho que não indicaria. Né? Eu acho que o Abel sempre quer, a não ser um centroavante de repente... que vai resolver jogos, uma coisa muito específica. O Arrascaeta não acho um bom exemplo disso. Ou se você falasse o Gabigol, eu mas já tentou contratar, né? Foi cotado, né? Tentou contratar. Foi cotado. É estranho, né? É estranho, muito estranho. É estranho. Talvez falte no Palmeiras, talvez, e não quero ser oportunista de falar isso, depois do time ter algumas sequências de derrotas e mata-mata, os jogadores um pouco mais, um ou outro, um pouco mais rebeldes, decisivos tecnicamente, menos operários, que às vezes não precisam nem jogar constantemente, mas que vão resolver alguns jogos em alguns momentos específicos. Só que parece que o Abel não quer ter esse tipo de jogador porque talvez influencie na personalidade coletiva do time. Então, pode ser. Agora, o Davidson, serve? Então, mas não quis ficar. Que não ficou, né? Não quis ficar. Pode até ser que ele não queira. Pode até ser que ele não queira esses caras. Agora, aí, assim, eu sei que é quase um crime falar disso na dinâmica de discussão que a gente tem sobre futebol no Brasil. Vale lembrar que esse time há 10 anos talvez tenha esse perfil de contratação, sobretudo depois da chegada do Abel. Então, há 5 anos tem esse perfil de contratação e ganhou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros. Então, assim, é um time que... Deu resultado. Deu mudou muito, todo o resultado com essa lógica. Então, a única coisa que eu não gosto é da utilização de padrões. A gente pega o padrão e diz, tá vendo? O time não ganha porque o padrão é esse. Ou o time ganha porque o padrão é esse. Porque na própria comparação com o Flamengo, muitas vezes, que a gente sempre falava isso, o Flamengo contrata os caras grandes que chegam para decidir e tal, o Palmeiras contrata os caras de grupo que chegam para somar e que você troca. E a gente usava isso sempre como um argumento pró-Palmeiras. No momento em que você é eliminado de uma Copa do Brasil, as coisas mudam. Então, assim, eu até acho que isso possa acontecer. Só não cravo que isso é bom ou isso é ruim. Porque acho que a gente tem que olhar para o macro. Eu acho que ambos. Em alguns momentos foi bom, outros momentos pode não ser e pode voltar a ser. Não existe uma verdade absoluta. E ser bom e ser ruim não está necessariamente ligado a... Eu sempre vou fazer a você ganhar ou ser eliminado num campeonato, cara. Porque então, mas a gente busca justificativa para tudo o tempo todo. Eu concordo com você. Só acho uma coisa. Eu acho que os resultados do Palmeiras têm sido melhores que o desempenho. É só isso que eu discordo de você bastante. Não. Eu acho que o Palmeiras compete muito, é difícil jogar. Você nem discorda, porque eu sempre falo isso, que os resultados têm sido melhor que o desempenho. É que eu acho que, assim, faz parte da busca do Abel os resultados. Ele é um obcecado por resultado.
Ele não é um obcecado como outros técnicos dogmáticos que têm ideias de... E eu acho até que ele jogou muito bem em alguns momentos, o Palmeiras dele jogou muito bem em alguns momentos. Agora, o que ele busca é isso, é o resultado. Que, felizmente ou infelizmente, no Brasil, é o que se busca de maneira geral. É só o que vale, inclusive, na avaliação. Então, porque é isso. É que eu acho que o Vini está falando o seguinte, assim, sem olhar para... Vamos olhar para os fatores que impedem a escolha, como idade, custo. Vamos falar só de perfil. Ele não, contrataria um Carrilho, não contrataria o Garro e não contrataria o Memphis. Não estou falando de quanto custa. Digo assim, de perfil. É uma coisa que o Corinthians faz. Isso não quer dizer que vai dar resultado o tempo todo. Ele prefere um rendimento coletivo linear, porque é o seguinte, ou fora de série, o Palmeiras vende. O Hendrick, E forma. O Hendrick, que é muito bom, forma e vende. O Estevão, que é extraordinário. São caras que não dá para você não vender. Não vender, mas eu digo, mas eles estão lá dentro. Eles não são buscados fora. Eles brotaram e geram dinheiro para contratação desse tipo aqui. Que, gente, não é que o Palmeiras acabou. O Palmeiras, com este elenco... Não, está na luta pelos títulos. Tem tudo para alcançar um rendimento muito bom. Sim. O momento, porém, não é esse ainda. É necessário dizer isso, senão é o seguinte... Amanhã tem uma lista, entendeu? É claro. Facundo, acabou de chegar, vai embora. Sousa, Aníbal, Emiliano. Gente, as escolhas não são ruins. Elas são boas dentro do perfil do Palmeiras, do que deseja o Abel. E falta desenvolver. Isso falta. Não foi no Mundial. Sim. Não foi. O Paulista dava a impressão que no final... Tanto que ele ganha um jogo do Corinthians, logo no início do Brasil, ele ganha. Ganhou 2-0. Ele ganhou, sim, muito melhor que o Corinthians. Sim. E agora ele precisa desenvolver. Não está desenvolvendo, não está conseguindo. Mas cancelar o Palmeiras, não podemos fazer. Não. Vamos ouvir o Dorival Júnior? Por favor. Vamos nessa. Dorival, boa noite. Aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Queria que você falasse um pouquinho da partida e também nos atualizasse sobre a questão dos contundidos, né? Do Memphis Depay, também do Yuri Alberto, do jogador, e também do André Carrillo, e que você falasse um pouquinho da partida, dessa classificação importante da equipe do Corinthians, por favor. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Um jogo interessante pelas jogadas muito trabalhadas aí ao longo desses últimos 2 meses e que começaram a nos apresentar resultados. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida. E eu fico muito feliz, porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem. O Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos, dessa maneira, encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe. Enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro, e eu fico feliz de poder estar à frente de um grupo que tem trabalhado, se dedicado, se entregue em todos os momentos e criado aí uma condição muito importante para todos nós. Sobre os jogadores lesionados? Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrillo teve, eu acredito que foi
uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna. Se não me falha a memória, o Giai caiu por cima. Yuri, eu acredito que não seja nada. Dorival, aqui à sua frente, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Como se deu nesse período de treinamentos para o jogo o preparo emocional dos atletas do Corinthians para a partida? Porque o Corinthians pareceu muito superior no âmbito emocional em relação ao Palmeiras e também das bolas paradas. O Palmeiras é um time fatal em bolas paradas historicamente com o Abel, só conseguiu finalizar uma vez num escanteio com o Gustavo Gomes e o Corinthians garante a vitória com 2 gols de bola parada. Eu acho que foram muito bem trabalhados, nós nos preocupamos com muitos detalhes, em todos os aspectos. Preparamos essa equipe nessas últimas 2 semanas aí. E graças a Deus eu acho que conseguimos passar por um grande adversário. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. O resultado do final de semana já nos mostrava isso. É natural que quando não acontecem vitórias, tudo se apaga. No Brasil é assim. Você não tem um outro caminho que não seja a vitória para explicar o momento de uma equipe. E já no domingo nós merecíamos ter tido uma sorte muito melhor em razão daquilo que fizemos desde o primeiro momento da partida. Não acontecendo isso, é natural que tivemos que ter uma vitória frente a uma das 3 melhores equipes da competição, passando por uma fase importante da Copa do Brasil, uma fase muito difícil, e eu fico feliz porque é um caminho que eu enfrentei com outras equipes em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados, e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Dorival, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo Sport TV, tá ouvindo? Eu perguntei para você sobre até essas outras equipes que você treinou, e você falou que a palavra que tinha era atitude. Você acabou de falar na sua primeira resposta que você sabe de tudo que acontece, todo mundo sabe o que acontece por fora do Corinthians. Como é que você blinda os seus atletas? O Gustavo Henrique falou agora que a parte mental estava muito forte. O que você conversa com eles na preleção, por exemplo? Eu acho que é um trabalho em conjunto isso. Um trabalho desenvolvido pelo Fabinho e sua equipe, que estão lá dentro diariamente. Com a nossa equipe técnica, fazê-los acreditar que nós podemos chegar, que nós podemos dar um passo à frente, que nós, de repente, pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, poderíamos melhorar. Isso eu já falava que era impressionante o trabalho que nós desenvolvíamos e que a maneira como os jogadores aceitaram tudo isso, e eu ainda não via os resultados que talvez nós tenhamos merecido nas partidas anteriores. Logicamente tivemos uma oscilação ou outra, como foi o último clássico contra o São Paulo, onde eles merecidamente fizeram o resultado, mas nós, ao contrário, vínhamos fazendo algumas partidas com muita consistência, com variações, e os resultados não apareciam. Eu acho que foi um momento importante. Eu espero que continuemos dessa maneira, buscando aí uma evolução, um crescimento e, se Deus quiser, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Muito bem, mas com certeza com foco na Copa do Brasil, né? Semaninha de Copa do Brasil, o Corinthians vai pensar com carinho na competição, porque as coisas estão se abrindo, como disse o Calçado, não só para o Corinthians, como para os outros também. Isso aí, rapaziada, o vidinho ficou um pouco longo aí, e mesmo assim vou falar mais um pouco, vai ficar um pouquinho mais longo. Esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar nos comentários o que você achou. Hoje vale a pena um vídeo longo. Eu deixei algumas coisas aqui. Mandei até mensagem para uns amigos meus na hora. Falei, cara, o Corinthians bagunçou depois que ficou com a mais. Inacreditável. E acho que faltou um pouco de inteligência ali. Cair no chão para passar alguma... Eu ainda falei, se chegar no intervalo 0-0, o Corinthians ganha o segundo tempo. O Dorival vai arrumar esse time no intervalo. Isso é indiscutível, porque o time ficou sem saber quem pegar quem, sabe? Tava bem encaixadinho até ser expulso. Depois ficou com a mais e desencaixou. E realmente eu acho que poderia ter caído alguém pro Dorival ali dar uma orientada, mas voltou pro segundo tempo, voltou muito bem. O outro é o time completo, isso. Eu queria falar também do time completo. O Corinthians jogou com o time completo. Com esse time, ele tinha jogado a última vez, primeiro jogo da Copa do Brasil, no segundo jogo da Copa do Brasil. E a última vez tinha sido nos 2 jogos contra o Palmeiras na final do Paulista. Então, o Dorival não tinha jogado com esse time ainda.
desde quando ele chegou. É uma coisa inacreditável que, assim, eu nem tinha parado para pensar. Eu até vi uma pessoa falando, mas eu não achei que era tanto, e realmente foi isso mesmo. Ele não tinha pego o time completo. Então, o Corinthians com o time completo, jogou 4 vezes contra o Palmeiras, não tomou nenhum gol, ganhou 2, empatou 2, não tomou nenhum gol. Jogou 3, empatou 1 e não tomou nenhum gol. Para mim, o melhor em campo. Bidu, disparado. E ele, de novo, jogou muito. O Carrinho de hoje foi bem. E o Martínez jogou muito também. Então, para mim, fica entre Bidu e Martínez. Ali causou a expulsão. Para mim, entre Bidu e Martínez. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Tamo junto. Fui.